vamos agora iniciar a nossa aula de hoje, certo? Nós vamos continuar falando sobre o assunto que nós estávamos falando, sobre pressão atmosférica. E agora nós vamos falar sobre a pressão atmosférica, altitude e meteorologia. Então, nós sabemos que quanto maior a altitude, ou seja, a altura de um local, menor é a camada de ar sobre ele. Então, quando isso acontece, a pressão atmosférica ela se torna bem menor. Então, nós concluímos a partir daí que a pressão atmosférica em cidades localizadas em diferentes altitudes, elas vão mudando, certo? Elas vão tendo diferença de uma para outra. Então, nós temos uma pergunta: o que podemos concluir, então, sobre a pressão atmosférica em cidades localizadas em diferentes altitudes? Nós sabemos que cidades que existem no alto de montanhas, a pressão atmosférica ela é bem menor do que as cidades que estão ao nível do mar, certo? Então, dessa forma, pela medição, por meio de medição da pressão atmosférica que é realizada pelo barômetro, que nós sabemos que o barômetro é o instrumento para que venha se medir a pressão atmosférica, é possível você saber, você estimar a altitude de um local, certo? Então, nós sabemos que muitas mudanças, elas podem ocorrer em relação à pressão atmosférica. Então, tudo isso vai estar relacionado a algo. Tudo isso vai ter algo ao seu redor que venha influenciar diretamente. No caso, as condições atmosféricas, elas estão associadas à formação de ventos e nuvens, né? Que nós sabemos que são muito úteis para que aconteça a previsão do tempo, né? As mudanças de tempo. Por isso nós sabemos que os barômetros eles são usados aonde? Nas estações meteorológicas, que é onde esses profissionais que estudam, né? Eles vão medir tudo que está acontecendo em relação ao clima, ao tempo, à temperatura que existe em um certo local, né? Então, nas estações meteorológicas vão se encontrar esses elementos, certo? Esses instrumentos que possam medir os fatores climáticos ou fazer a previsão do tempo, que nós sabemos que a previsão do tempo ela é muito importante para nós, porque nós precisamos saber se vai chover, se vai fazer sol. E isso não é só importante para nós, é importante também para aquelas pessoas que fazem plantio, certo? As pessoas que fazem parte da agricultura, por quê? Porque elas precisam saber se o tempo está legal para iniciar a plantação, porque existe o tempo da colheita. Então, tudo isso, todos esses fatores ambientais, todos esses fatores climáticos, eles vão agir diretamente, né, a nós. Então, nós vamos falar agora, pessoal, sobre aquela última camada. Lembra que a gente, durante todo esse período, esses capítulos que nós temos visto, nós já vimos a litosfera, que foi a parte do solo, onde nós vimos as rochas. Vimos a hidrosfera, certo? Que é aquela camada de água, onde a gente já falou sobre a água. Estamos vendo agora a questão da atmosfera, do ar, e agora nós vamos para a última camada, que é a biosfera, certo? Então, pessoal, nós vamos iniciar falando dessa camada, o seguinte, o que é a biosfera? A biosfera é a soma de todas as regiões do planeta
em que é possível existir vida. Então, se existiu vida ali naquela certa região, ela está atrelaçada à biosfera, a essa camada chamada biosfera. Então, nós podemos aí falar quais essas camadas estão presentes na biosfera, essas partes. Nós temos as florestas, os campos, os desertos, os oceanos, os rios, os lagos, entre outros, certo? Então, nós vamos ver aqui que esse mapa, nós podemos visualizar esse mapa, então nós vamos ver que no norte da América do Sul, há regiões que elas são mais esverdeadas, elas são mais verdes. Então, nós vamos ver aqui que essa parte verde é a floresta amazônica. E a região mais amarelada no norte da África corresponde ao Saara, certo? Que nós sabemos que é o maior deserto que existe no mundo. Então, todas essas partes azuis que a gente pode ver no mapa, nós sabemos que elas representam os oceanos, os mares e lagos, entendeu? E as regiões representadas em branco são cobertas ou formadas por gelo. Olha só, nós vemos aqui essa região mais aqui também. Então, essas regiões elas são formadas por gelo, certo? Então, nós vamos ver aqui, pessoal, uma palavra muito importante dentro da ciência, que é a ecologia, certo? Que a ecologia vai estudar todos os tipos de biomas, espécies de plantas que estão em um certo ambiente. Então, nós vamos ver nessa parte de ecologia o seguinte: vamos pensar agora nas espécies de plantas e animais que nós encontramos no dia a dia. Nós sabemos que todos os dias nós vemos plantas, animais. E tem uma pergunta: como esses seres se relacionam entre eles e com o ambiente que vivem? Reflita também sobre o clima no local em que você vive. Há muitas chuvas fortes ou longos períodos de secas? Então, no nosso caso, nós sabemos que o período maior para nós é o período de seca, né? Chove, sim, mas moderadamente, né? Nós não temos um clima a qual nós vivemos sempre em relação com a chuva. Nós temos mais relação com o tempo quente, né? Com o tempo seco. Então, nós vamos ver que no Brasil, nós vamos ver que existem várias regiões que apresentam plantas e animais e climas típicos daquela região. Então, nós vamos ver que no Brasil existem lugares que são mais frios, outros lugares que são mais quentes. Então, nesses lugares também vai existir outro tipo de vegetação, outros tipos de animais. Por causa de quê? Por causa desse clima, né? Climas típicos daquela região. Então, aqui no Ceará, nós temos um clima, né? Que é típico do Ceará, que é um tempo mais quente, com o sol, né? Então, nós vamos ver que a maioria de nós já ouvimos falar sobre a Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal, Mato Grossense e da Floresta Amazônica, né? Que são lugares que apresentam esse tipo de bioma. Então, nós vamos dar um exemplo desses animais, né? Então, aqui no Ceará existem animais que são típicos daqui, que são daqui, certo? Vamos supor, o muriqui, no caso que é esse macaco que está aqui, ele é encontrado na região da Mata Atlântica, certo? Então, na Mata Atlântica existe esse tipo de animal, certo? Por quê? Porque o ambiente vai favorecer a vida, né? Vai dar condição de vida para que esse animal ele sobreviva. Então, um dos ambientes com maior variedade de espécies do planeta é o que ocorre principalmente em partes próximas ao litoral do Brasil. Então, o muriqui, ele geralmente vive em bandos,
esse tipo de macaco, com cerca de 20 indivíduos da sua espécie. Eles vão se alimentar de folhas e plantas que são encontradas no ambiente. Então, esse animal ele se encontra ameaçado de extinção em relação à caça e destruição das matas, que é algo, pessoal, que tem sido assim muito ruim, né, para os animais, essa questão de caça, porque muitos animais estão entrando em extinção. Daqui a pouco, com o passar do tempo, essa espécie ela pode não mais existir, assim como muitas espécies hoje elas não existem mais. Por quê? Porque elas foram sendo tão exploradas que acabaram se acabando. Assim como também acontece com os animais, acontece também com as plantas. Muitas plantas que existiram no passado, elas não existem mais, né? Porque de tanto elas serem ali explorada, de tanto ela ter sido explorada, ela passou a não mais se reproduzir, né? Porque nós sabemos que quando nós tiramos muito de um lugar, algo de um local, e nós não reponhamos, né? Quando nós não repomos, há uma possibilidade muito grande de acabar. Então é isso que está acontecendo com esses animais e com essas plantas, certo? Então nós vamos ver aqui que as relações que os seres vivos mantêm entre si com o ambiente é estudado nessa área da ciência chamada de ecologia. Então, a relação que existe entre um animal e o lugar que eles habitam é estudado através da ecologia. Então, no caso desses muriquis, que são esses macacos, a ecologia pode estudar ele em vários outros aspectos. No caso, as relações que um bando de muriquis tem com outros seres da floresta, como que eles se relacionam com os outros animais, como a extinção desses animais afetaria os outros seres do ambiente, a influência do clima, a influência que o clima exerce sobre esse animal. Então, tudo isso é estudado pela ecologia. Então, nós costumamos dizer que a ecologia costuma-se dizer em ecologia que todas as partes elas se relacionam, certo? É como nós seres humanos, nós vivemos em um ambiente e nós necessitamos nos relacionar com esse ambiente para a nossa sobrevivência. Então, esse ambiente, ele nos faz nos adequar muitas vezes ao que nós necessitamos, à nossa necessidade. Então, os seres humanos, os seres vivos, em geral, eles apresentam essa característica, né? Ele apresenta essa característica de se adaptar, de adaptação com o ambiente. Certo que existem ambientes que nós não conseguimos nos adaptar. Vamos supor, se nós saíssemos daqui do estado do Ceará para morar em outro lugar que fosse muito diferente o clima daqui, para nós nos adaptarmos, nós passaríamos a um período, né, tentando se acostumar com aquele ambiente. Então, nós iríamos sofrer algumas consequências. Porém, nós sabemos que esses animais, muitas vezes, eles não conseguem, né, se adaptar. Vamos supor, se eu tivesse, vamos supor, eu sei que o urso polar, o ambiente dele de sobrevivência é o que? É um lugar frio. Então, ele tem aquele corpo cheio de pelos, né? Para quê? Para se proteger do frio. Então, se eu trouxesse um urso polar para o nosso clima, para o Ceará, com certeza ele não ia sobreviver, né? Porque a sua espécie, a sua forma de sobrevivência, ela requer que o ambiente que ele viva seja frio. Então, a ecologia ela vai estudar todas essas manifestações e adaptações dos animais em relação ao ambiente e a eles mesmos. Então, isso significa que todos os seres vivos estabelecem relações entre si
com os elementos do ambiente, como água, ar e solo. Então, nós costumamos dizer que essas relações elas são muito importantes e é importante também que nós venhamos compreendê-las, certo? Então, as informações que são obtidas no meio de estudo em relação à ecologia nos ajuda a melhorar a nossa relação com o ambiente, entendeu? Porque aí, através desses estudos, nós vamos entender como esse ambiente funciona, nós podemos diminuir o impacto das ações humanas em relação aos seres vivos, nos dá possibilidades para realizarmos ações que vão proteger o ambiente e não destruí-lo, né? E nós sabemos que isso também tem uma ligação à nossa saúde e também das gerações que ainda irão vir futuramente. Então, nós vamos conhecer agora alguns dos termos que são usados em ecologia para entender por que eles são importantes para explicar o que acontece com os seres vivos e o ambiente. Então, na ecologia, pessoal, existe um termo muito importante, muito usado, que é o termo espécie. Então, as pessoas geralmente se encantam com filhotes de animais. Todas as vezes que nós vemos um filhote de animal, seja cão, seja gato, nós ficamos encantados, né, com esses animais. Então, nós sabemos que esses filhotes, eles vão nascer através de cruzamentos de gatos adultos, certo? Então, nós vamos ver se esses gatos eles chegam à vida adulta, vai ser muito provável que esses filhotes sejam férteis, ou seja, eles vão poder ter outros filhos, certo? Eles vão, assim como seus pais fizeram, gerar outros filhos. Eles vão conseguir se acasalar com outros gatos da sua espécie e gerar outros filhotes. Então, esse ciclo nos mostra que os gatos domésticos são da mesma espécie. Ou seja, eu tenho um certo tipo de animal que ele vai se reproduzir e vai formar outro animal igual a ele, né, da mesma espécie. Então, espécie é isso, é um grupo de animal igual que eles têm a possibilidade de se reproduzir, certo? Outro exemplo de espécie são as onças pintadas, né? É outro exemplo de espécie animal que eles podem cruzar e gerar descendentes férteis. Embora os gatos e as onças tenham muitas semelhanças, eles pertencem a espécies diferentes e não podem cruzar entre si gerando descendentes. Ou seja, os gatos eles não podem se cruzar com uma onça pintada. Lógico que não, porque eles não são das mesmas espécies. Então, o gato ele deve cruzar com o gato, né? O gato e a gata. Então, a onça pintada tem que cruzar com uma espécie igual a dela, certo? Então, uma espécie é o conjunto de indivíduos que na natureza são capazes de cruzar entre si e gerar outros animais, outros filhotes igual a ele, certo? Então, nós vamos ver que dentro da ecologia, cada espécie vai receber o chamado nome científico, que é composto por duas palavras, em latim. Então, o nome científico sempre deve ser escrito em itálico, né? Que é aquele formato daquela letra que ela é mais puxadinha, olha aqui. Nós vemos aqui esse exemplo aqui da pantera, né? Então, quando não for possível a escrita em itálico, as palavras devem ser sublinhadas, olha só. Quando não puder ser itálica, ela precisa ter esse risquinho abaixo dela. Então, a primeira palavra é escrita sempre com letra inicial maiúscula, porque nós sabemos, pessoal, que dentro da ciência,
existe algo muito interessante, porque os animais eles são divididos. Nós sabemos que existem vários reinos, né? Nós temos 5 reinos de seres vivos. Então, para classificar esses animais, é importante também dar nome a eles. Então, existe o nome popular, que é o nome que nós conhecemos. Vamos dar o exemplo do seguinte: existe uma planta que ela é muito conhecida no Ceará, que é chamada de, nós chamamos de babosa, certo? Esse é o nome popular. Mas cientificamente o nome dela é o quê? Aloe vera. Então, a ciência ela vai trabalhar dessa forma. Sempre existe o nome popular e o nome científico. O nome popular é o nome que nós chamamos, que nós conhecemos, e o nome científico é o nome da ciência, né? É o nome que é dado a esses animais através do estudo científico. Então, esse nome, ele sempre deve se iniciar com letra maiúscula, deve ser itálico, e quando ele não der para ser itálico, ele precisa estar sublinhado, com uma linhazinha abaixo. Então, o nome científico da onça pintada, olha só, pode ser escrito das duas formas. Pantera onça, olha só. Nós temos aqui em itálico ou pantera onça. Aqui nós já temos sublinhado quando for escrita de mão. Lógico que quando nós escrevemos, nós não podemos fazer uma letra itálica, né? Então, nós vamos escrever pantera onça e fazer um risquinho abaixo do nome, certo? O nome da espécie humana pode ser escrito Homo sapiens, ou quando é escrito à mão, Homo sapiens, sempre com um risquinho. Vamos estudar mais sobre isso no 7º ano, certo? Então é importante que nós entendamos isso, que as espécies, elas são grupos de animais que eles vão se cruzar e vão gerar descendentes férteis, certo? Outro termo importante usado na ecologia é o chamado habitat e nicho, certo? Então lembrem desse nome, habitat e nicho. O lugar em que uma espécie vive chama-se habitat, certo? Então o lugar em que nós vivemos, em que uma espécie vive, chama-se habitat. Já o conjunto de relações que a espécie mantém com outras espécies e com o ambiente físico recebe o nome de nicho ecológico ou simplesmente nicho, certo? Então, para conhecer o nicho de uma espécie, precisamos saber do que ela se alimenta, onde e em que hora do dia ela obtém esse alimento, aonde se reproduz e se abriga, como se defende. Então, no caso, o habitat é o lugar, certo? Em que essa espécie vive. Então, e o nicho é tudo que acontece com essa espécie no ambiente que ela está, certo? Ou seja, tudo que acontece com ela no seu habitat. Como é que ela se alimenta, em que hora isso acontece, como ela se reproduz, aonde ela se abriga, como ela se defende. Então, tudo isso é o nicho, certo? Então, de modo mais simples, o nicho é o modo de vida que uma espécie ela leva na natureza, no lugar onde ela habita, no lugar onde ela está, que no caso é o habitat, certo? Por exemplo, a onça pintada e a capivara podem ser encontradas no mesmo habitat, ou seja, no mesmo lugar em que vive. No caso, o Pantanal Mato-Grossense, localizado nos estados brasileiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas a onça pintada, nós sabemos que ela é carnívora. Ela vai se alimentar de quê? De carne. E a capivara, no caso, elas são herbívoras. Elas vão se alimentar de plantas, certo? Então, são duas espécies que habitam no mesmo lugar, que estão no mesmo habitat, mas elas se alimentam de forma diferente, certo? Então, o nicho dessas duas espécies, elas são diferentes, porque aí já entra a alimentação diferenciada. Então, no caso do nicho, eu entro também a parte da alimentação dessas espécies.
certo? No caso de uma planta, o nicho inclui os nutrientes que ela retira do solo, a parte do solo a qual ela está fixada e de onde ela vai obter esses nutrientes, a relação que ela tem com outras espécies e assim por diante. Isso no caso das plantas. Então, nós vamos ver que conhecer o nicho de uma espécie significa saber como ela vai utilizar os recursos que o ambiente oferece para ela, certo? Então, na ecologia é utilizado todas essas formas, todas essas definições para nós entendermos melhor como que acontece a relação dos animais com o ambiente, certo? Então, pessoal, nós vamos finalizar a nossa aula aqui para nós não se estendermos muito e na próxima aula nós iremos continuar com esse mesmo capítulo, certo? Então, eu espero que vocês tenham ótimos estudos, continue realizando as atividades. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp para tirar a dúvida de vocês. Tá bom? Então não deixem de realizar as atividades. As atividades elas contam como presença do dia, certo? Se as atividades elas não forem realizadas, consequentemente você não vai estar recebendo presença, certo? Por isso que é importante você estar participando das aulas e realizando as atividades, tá bom? Então, um beijo da tia, até a próxima aula. Então, na próxima aula nós iremos continuar com esse mesmo capítulo para assim a gente poder finalizar, tá bom? Até a nossa próxima aula.